Pessoal, então nessa última parte da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre uma última propriedade geométrica que é o raio de giração, certo? Então essa é uma outra propriedade importante para figuras planas e ela vai ter muita aplicação para cálculo nas disciplinas de estruturas, certo? Ela não é uma grandeza possível de visualizar fisicamente, ela não é, por exemplo, um diâmetro de um círculo que eu consigo desenhar ali. Ela é uma propriedade de uma figura em relação ao eixo que se localiza no centroide dela, certo? E a gente utiliza ela para alguns cálculos estruturais, tá bom? Então, olha lá, o raio de giração de uma área A em relação ao eixo X é definido pela grandeza de raio de giração X ou Izinho X. A gente vai usar mais o Rzinho. A gente vai usar mais o Rzinho X. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Tá? Então, a gente vai usar mais essa grandeza, tá? E ele é dado a partir da seguinte relação. Então, aqui, ó, eu tenho essa relação, que a inércia em X é o raio de giração em X ao quadrado vezes a área, tá? Então, com isso, eu consigo isolar o meu Rx e chegar aqui. O raio de giração em relação ao eixo X é a raiz quadrada do momento de inércia em relação ao eixo X dividido pela área total, tá bom? Então, com isso, eu já consigo calcular o meu raio de giração. Se eu conhecer a inércia, se eu conhecer a área, eu consigo calcular. Então, é uma grandeza bem simples de ser calculada, certo? De forma análoga, é possível determinar o raio de giração em relação ao eixo Y ou o raio de giração polar, tá? Então, são equações análogas, certo? Então, aqui, para calcular o raio de giração em relação ao eixo Y, eu tenho que ter um momento de inércia Y. Para calcular o momento de giração polar, eu tenho que ter um momento polar de inércia, certo? É apenas isso que muda entre eles, tá ok? E a relação do momento de inércia polar com o momento de inércia retangular nos permite determinar a mesma relação para o raio de giração. Então, se eu tenho que o meu momento polar de inércia é o momento de inércia em relação ao eixo X mais o momento de inércia em relação ao eixo Y, e eu sei que o momento polar de inércia é o raio polar ao quadrado vezes a área, o momento de inércia em X é o raio de giração em X ao quadrado vezes a área, e assim por diante. O momento de inércia em Y é o raio de giração em Y ao quadrado vezes a área. Como eu tenho a área aqui em todos as minhas parcelas, é só eu cortar ela e o que me resta é que o raio de giração polar ao quadrado é igual ao raio de giração em relação ao x ao quadrado mais o raio de giração em relação ao eixo y ao quadrado. A partir disso, é possível determinar, exemplificar os raios de giração, o cálculo do raio de giração para uma superfície plana regular conhecida, que é o nosso querido retângulo, certo? Então aqui eu tenho o mesmo retângulo de altura H e base B, tá? Para calcular o raio de giração é simples, Lembra aquela fórmula? É o momento de inércia em relação ao eixo y dividido pela área, tudo isso dentro da raiz quadrada. Quem que é o meu momento de inércia em relação ao eixo x? É a base vezes a altura ao cubo sobre 12, E a minha área é a base vezes a altura. Fazendo uma simplificação, eu chego que meu raio de giração para superfícies planas retangulares é a altura dividido por 12. O meu raio de giração em relação ao eixo y é determinado a partir dos mesmos passos, Então eu tenho aqui minha inércia em relação ao eixo y, eu tenho aqui que a inércia em relação ao eixo y é a base ao cubo vezes h sobre 12. Fazendo uma simplificação, eu chego que o raio de giração em y é base dividido por raiz de 12, certo? Já o raio de giração polar, a gente vai usar aquela última relação que a gente determinou, que o raio de giração polar ao quadrado é igual ao raio de giração em x ao quadrado mais o raio de giração y ao quadrado.
eu acabei de descobrir o raio de giração y e o raio de giração x. Então é só substituir nessa fórmula e, mais uma vez, simplificar. O máximo de simplificação que eu consigo chegar é nessa, que é a raiz quadrada de altura ao quadrado mais base ao quadrado dividido por 12. Então esse é o raio de giração polar, tá certo? Para fazer o cálculo para essa superfície retangular conhecida, que é a mesma dos exemplos anteriores, é muito simples. É só aplicar a fórmula, certo? Então vamos fazer os três aí bem rapidinho. Então eu tenho que o raio de giração em x é igual a altura sobre raiz de 12. O raio de giração em y é a base dividido por raiz de 12. Tá? Então, qual que é a altura desse retângulo? 30 centímetros. Então, vai ser 30 dividido por raiz de 12, vai dar 8,66 centímetros apenas, ok? Porque aqui eu tenho apenas uma medida em centímetros. Eu não tenho um h ao cubo ou um h ao quadrado para eu chegar a um resultado em centímetros ao cubo ou em centímetros ao quadrado. Eu tenho apenas h, então isso só me dá uma resposta em centímetros, certo? O raio de giração em relação ao eixo y vai ser a base, que é 20, dividido por raiz de 12. Então dá 5,77 centímetros, certo? E por fim, para a gente calcular o momento polar, o raio de giração polar vai ser raio de giração polar igual raiz quadrada, bem grandona, de h ao quadrado mais base ao quadrado dividido por 12. Tá? Então esse é o raio de giração para o retângulo, tá bom? Então eu tenho um resultado que é 30 ao quadrado mais 20 ao quadrado, tudo isso dividido por 12, e aí eu tiro a raiz quadrada desse resultado. Então meu raio de giração polar vai ser 10,4 centímetros, certo? Com isso, pessoal, a gente finaliza a nossa aula de hoje, né? Então, só retomando o que a gente viu momento de inércia, momento polar de inércia e raio de giração. Nas três situações, né, para as três propriedades geométricas, a gente viu a definição por integral e também depois, a partir da definição por integral, o cálculo dessas três propriedades geométricas para uma superfície plana retangular, que é uma superfície conhecida, é uma superfície regular e por isso já existe tanto o momento de inércia, o momento polar de inércia e o raio de giração pré-determinado por uma fórmula. Da mesma forma como para o retângulo, a gente também tem para outras figuras regulares e conhecidas. Então a gente pode usar sim uma tabela pronta, não precisamos ficar sofrendo aí com a integração, certo? Com a definição por integração, mas se for necessário, vocês já conhecem da onde vem essas propriedades geométricas, ok? Então, por hoje é só, até a próxima aula e bons estudos para vocês.